Olá, natural de Novo Hamburgo, ele é casado com a dona Pamela, filho do senhor Kleber e da dona Raquel, é empresário lá da Top Way, escola de inglês, e também um jovem, jovem empresário, jovem empreendedor, 24 anos só. Hoje teremos uma conversa de peso com o Rodrigo Maciel. Seja bem-vindo ao Conversa de Peso. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Pois é, Rodrigo. Pô, você é muito jovem, 24 anos recém, rapaz. E já à frente ainda uma franquia, que é a Top Way, né? Que é uma franquia de sucesso aí, tem vários locais do país. Uma escola importante. Como é que, só dar uma passada rápida, como é que começou essa ideia aí de junto com o Pedro e com outros sócios, em São Leopoldo, vocês tocarem a Top Way? Na verdade, a Top é uma empresa que acredita muito nos seus colaboradores. Então, eu não tinha ideia de ser empresário quando eu era mais novo. Na verdade, confesso que quando eu era menino, eu acreditava que ser empresário era quem agenciava jogadores de futebol. Oh, que maravilha! Era o que eu ouvia na televisão, né? Sim. O empresário, o jogador e tal. E por consequências assim das escolhas que eu fui tendo na vida, eu fui trabalhar na Topway como recepcionista, na verdade. Olha só. Na cidade de Pelotas. E lá vendo que existia uma possibilidade de crescimento e de viver uma vida diferente da que eu entendia, que era padrão que as pessoas viviam, acabou nascendo, na verdade, em mim esse sonho de ser empresário. E aí fui crescendo, me aproximando de pessoas que me dariam condições também de evoluir como pessoa, e então na parte profissional que refletisse isso, né? Acabou nascendo essa ideia e trabalhando forte para que acontecesse. Que maravilha, hein? Mas vamos voltar cronologicamente no tempo um pouquinho, falar um pouquinho da tua infância, adolescência, até chegar, claro, né? Hoje, até parece que ele é muito velho, né? Tá com 24 anos, mas até chegar na Top Way. Você é natural de Novo Hamburgo, você hoje reside em São Leopoldo, mas a maior parte do tempo residiu em Novo Hamburgo mesmo. Isso, exato. Sou natural de Novo Hamburgo, nascido numa família humilde, né? Meus pais, minha mãe foi costureira, trabalhava em casa. Seu Kleber e a dona Raquel. Exato. E o meu pai, ele sempre trabalhou como empresário também, mas empresário de estabelecimentos comerciais de bairro, assim. Sempre teve bar, lancheria, mini mercado também. Então eu sempre fui crescendo com essa ideia de que não precisava estar dentro de um trabalho formal, dentro do que todo mundo faz, né? De uma empresa, de uma indústria. Exato, que poderia talvez seguir uma ideia diferente, uma carreira diferente, embora eu não entendia como o meu pai sendo um empresário, porque eu não tinha essa visão de empresário. Eu entendia simplesmente como uma pessoa que decidiu seguir por um caminho que escolheu, assim. Que tinha o seu negócio e tocava a vida. Exato. Basicamente isso. Exato. E aí então eu fui crescendo, né? Sempre estudei em escolas públicas. E então quando eu fui para o ensino médio, eu estudei numa escola bem conhecida em Novo Hamburgo, uma escola estadual, 25 de julho. Sim. E nessa escola eu vi que existia um curso de tradução e interpretação. E esse curso ele também era gratuito. Como na época minha família não tinha condições de pagar para mim nenhuma formação em línguas ou idiomas, eu acabei fazendo um vestibular, uma prova de seleção para ingressar nesse curso e estudei lá e me formei técnico tradutor e intérprete. Olha só. Aí ao final do ensino médio, eu já trabalhava nessa época, né, como vendedor numa empresa, era estágio, meio turno, fazia ensino médio de manhã e à noite o curso técnico. Aí eu acabei prestando o vestibular, fazendo o Enem, e passei para uma universidade federal lá na cidade de Pelotas. Olha só. Para estudar matemática, então. Tinha como objetivo ser professor nessa época. Que maravilha. Nem imaginava... Esse é o prof. Rodrigo. Nem imaginava que rumos assim a minha vida teria, né? E acabei indo para Pelotas, então. E nessa época a minha família não tinha condições de me apoiar. Eu, inclusive, fui contra a vontade deles. Eles não gostariam que eu fosse. Sim. Até pela distância, né? Pelotas Exato. dá os seus 300 quilômetros daqui. Sim, tinha a questão da distância, tinha a questão de eles não conseguirem me suprir pela questão rentável. Claro, também, né? E também o fato de eu ser um menino, né? Você estava com o quê? 18 anos? 18 anos. Imagina. Exato. Aí cheguei em Pelotas e eu não tinha nenhum conhecido. Na verdade, eu nem sabia onde ficava Pelotas. Meu Deus. E aí cheguei como aventureiro, junto com um grande amigo meu que se formou também no ensino médio, comigo, o Daniel. E lá a gente foi pedir ajuda para alguém que pudesse nos acolher.
E aí, então, até que uma igreja nos acolheu e eu morei 2 anos de favor dentro de uma igreja. Olha só, cara. Exato. Qual igreja você... A igreja quadrangular. Quadrangular, né? Isso, eu nem fazia parte da igreja, Sim, não sim. frequentava Igreja nem nada ainda. Evangelho quadrangular, né? Exato. E aí, então, fiquei ajudando a igreja e a igreja também me acolheu, Olha muitas vezes me sustentando quando eu precisava e eu estudando matemática. Espetacular isso. E lá no curso de matemática, então, conheci a minha atual esposa, Pamela. A gente começou a namorar e... Se conheceram lá em Pelotas? Lá em Pelotas. Que coisa. E ela estudava matemática simplesmente porque gostaria de estudar engenharia. Não era o objetivo dela ser professora, como era o meu caso. E então, eu precisava me sustentar. Comecei a trabalhar como estagiário de professor na área da matemática. Peguei umas noções assim de ministrar aulas, de passar conteúdo, e eu já sabia inglês. E aí, só que como eu era apenas estagiário, a grana que eu ganhava não era suficiente para me manter. Sem dúvida. Precisava de um emprego formal. E então comecei a entregar currículo e um dia eu estava trabalhando numa carrocinha de lanches, que é da minha... Isso, né? Da minha sogra, né? O pessoal às vezes diz, o cara teve sorte na vida. Sorte não, muito trabalho, né, meu amigo? Estava trabalhando numa carrocinha de lanches lá em Pelotas e no meio de um evento, né? E aí eu abri o jornal, assim, num dos poucos momentos livres que eu tive. Sim. E vi que existia uma vaga de emprego em aberto para quem falasse inglês. Então eu me candidatei para essa vaga, era uma vaga anônima, não dizia o nome da empresa. Não dizia sobre o que era. Não dizia sobre o que era, mas precisava de inglês. E aí me candidatei para a vaga e então fui chamado para uma entrevista de emprego na Topway. Eu inicialmente tinha como objetivo trabalhar como professor, mas embora eu fosse formado em técnico em tradução e interpretação, a Topway é uma empresa que trabalha com qualidades altíssimas de nível de inglês. O meu nível de inglês ainda não era o suficiente para ministrar aulas. E aí então eu fui convidado para ser recepcionista, porque nessa empresa só se fala inglês em todos os setores, desde a recepção, sala de aulas, administração, é um contato imersivo na língua. E aí comecei a trabalhar. Se o Jairo Cuba chegar lá e dizer bom dia, vão me responder good morning. Good morning, exatamente. O tempo todo. Seja bom dia, boa tarde ou boa noite, será em inglês. Inclusive é bacana porque a minha ligação para o convite da entrevista de emprego foi em inglês. Meu Deus. E como toda e qualquer pessoa que já... Eu não teria chance nenhuma nessa vaga. E como toda e qualquer pessoa que já estudou inglês, mas está um tempo inativo, claro. Assim... A pessoa perde o ritmo, né? Foi uma grande surpresa, um grande choque para mim. Sim. Mas enfim, consegui me virar e acabei sendo contratado. E ainda menino, com 18 anos, prestes a fazer 19 anos, sim, entrei na Topway como recepcionista. E lá então, eu conheci um mundo muito diferente. Porque uma frase que eu levo comigo é: mais importante do que quando e onde é com quem. Nós somos a média das 5 pessoas que temos mais próximas da gente. Então, esse com quem está relacionado a pessoas físicas e também a pessoa jurídica. Então, a empresa que tu trabalha, o meio a qual tu está inserido, é muito importante para criar a pessoa que tu é. Exatamente. O meio que tu vive, ele te forma. Né? Com certeza. Então, lá eu tive contato com pessoas que pensavam de uma forma diferente, porque os meus pais, eles são de origens também muito humilde. Nenhuma pessoa de toda a minha família, assim, foi formada no ensino superior, por exemplo. Sim. Eu fui um dos primeiros a entrar no ensino superior, então, ter contato com pessoas com uma mente diferente, que vislumbravam um mundo diferente. Então, entrando numa empresa onde eu entendi que poderia existir um crescimento que fugia um pouquinho daquele tradicional, eu acabei me interessando muito. E algo que eu me lembro que foi impressionante, estava eu trabalhando na Topway, na recepção, e um dia me chega um homem assim, estaciona uma BMW na frente da escola, e ele desce, e quando ele entra na empresa, todo mundo para assim, para observar o que aquele homem fazia. E eu estava uma semana na Topway, perguntei para o meu colega de trabalho do lado, e aí eu perguntei: quem é esse cara? E ele falou: esse é o Thiago Nunes, é um dos fundadores da marca Topway, hoje proprietário da marca no Brasil. E eu olhei assim, e eu falei: cara, eu posso fazer isso também. Pouco audacioso, rapaz. Eu quero isso para mim. E aí, o Thiago passando, seu Thiago, posso falar contigo? E o seu Thiago, na época, devia ter 29 anos. Nossa, era um garoto ainda. Um garoto. Claro.
seu Thiago, posso falar contigo? Ele pode. Aí, quando eu entrei numa sala, ele falou, primeiramente, eu te pedi um favor. Não é seu Thiago, é Thiago. A única... Exatamente. Aí ele disse, a única diferença que existe entre tu e eu é que eu cheguei nessa empresa primeiro que tu. E eu pensei, cara, como pode uma pessoa bem-sucedida hoje, né? Uma pessoa que já tem um know-how muito grande. Jovem. Super jovem, com essa humildade. É verdade. E aquilo me chocou bastante. Me chocou muito, assim. E aí eu falei para ele, não, estou te chamando para conversar porque eu quero ser empresário. Eu quero fazer o que tu faz. E eu me lembro que a resposta dele foi assim, então, em primeiro lugar, seja um bom recepcionista. Muito bom, né? Muito. Cara, sonhe bastante, mas saiba onde tu tá, exatamente. né? Faz o que tu tem para fazer, Exatamente. de forma correta. E aí eu acabei guardando aquilo para mim, mas sempre sendo muito audacioso, entendendo que poderia existir um crescimento, né? E aí, então, quando eu entendi que existia oportunidade de crescimento, eu sempre me colocava nas brechas, assim. Fazia questão de demonstrar que eu estava ali à disposição. Sim, tinha o interesse de crescer, né? Exato. E aí, quando abriu uma vaga para o comercial, que é um dos lugares onde a Topway investe mais em futuros empreendedores também, porque a área comercial é uma área onde tu precisa ter uma certa autonomia, trabalhar com uma mentalidade, trabalhar com crescimento, embora a Topway toda seja uma empresa extremamente jovem e que trabalhe acreditando nos seus colaboradores, o Thiago me indicou para que eu fosse para a área comercial por ter essa ideia de crescimento dentro da própria empresa. Então acabei... Isso ainda, tudo isso ainda lá em Pelotas? Em Pelotas, isso. Lá em Pelotas você ficou quanto tempo na Topway? 3 anos. 3 anos, olha só. 3 anos, isso. Isso era... Passando pela recepção, no caso, e depois da área comercial. Isso. Esse período inicial, recepção, área comercial, foram 6 meses apenas. E aí eu entrei na área comercial, e estando na área comercial eu entendi que era uma das únicas chances que eu tinha, assim, para viver essa vida diferente que eu gostaria de viver. Então eu decidi abandonar o caminho tradicional, que era seguir na faculdade. Acabei me desligando da universidade e focando exclusivamente na área comercial. E com a ajuda dos meus colegas de trabalho, com o Pedro, que então trabalhava na área comercial junto comigo. Lá em Pelotas. Lá que vocês se conheceram. Exato. E juntamente com ele, eu acabei subindo os cargos, porque existe um plano de carreira dentro da Topway, muito rápido. Eu me lembro que eram aproximadamente 6 meses, assim, eu já estava em cargo de liderança também dentro da área comercial. Espetáculo. E aí o pensamento já foi em abrir minha própria empresa. Tá certo. E aí no segundo bloco, o Rodrigo vai contar como é que surgiu essa história dele, o Pedro e os outros sócios em São Leopoldo montarem a Topway, né? Essa franquia. E hoje também tu administra Caxias do Sul, né? Caxias do Sul, exato. Olha só. E aí, claro, né? Essa empresa de sucesso que é hoje, também sobre o comando aí do Rodrigo aqui na região. Vamos ao intervalo sempre para Funny Feelings. Grande abraço, Fabiano e toda a equipe, e já voltamos.